O vegetarianismo é uma religião? É uma modinha? É uma ordem imposta de cima para baixo? Saiba das respostas a essas perguntas aqui, na segunda parte da série Introdução ao Vegetarianismo pelos Animais. O que o vegetarianismo e o veganismo não são? Existem muitas crenças preconceituosas sobre o que o vegetarianismo e o veganismo seriam. Muitos dizem que o vegetarianismo é uma religião, ou que é só uma modinha, entre outras distorções da realidade. Então vale esclarecer uma por uma. Eu coloco logo o vegetarianismo como incluindo o veganismo. Primeiro, o vegetarianismo não é uma religião. Embora algumas religiões encorajem o vegetarianismo em si não tem nada que lembre o sistema religioso, como crenças metafísicas e sobrenaturais, uma mitologia, um panteão de divindades ou seres superiores, orações e cânticos de louvor, festejos religiosos, um código moral que estabeleça recompensas e punições sobrenaturais, entre outras características. Segundo, não é um código moral estrito baseado no pode, não pode ou deve, não deve. O vegetariano geralmente não é movido por coerção externa. Pelo contrário, hoje em dia a coerção social parece existir no sentido contrário, de tentar forçar a pessoa a voltar a comer alimentos de origem animal. O vegetariano estabelece o que vai e não vai comer por convicção ética própria, de dentro para fora, e não por permissões e proibições externas, exceto quando falamos de pais vegetarianos educando seus filhos, crianças, a uma alimentação ética. Terceiro, não é um movimento extremista e violento. É verdade que existem vegetarianos e veganos que usam de expedientes violentos e considerados extremistas, mas isso não é regra no vegetarianismo. Pelo contrário, o vegetarianismo tem como premissa o estabelecimento de uma cultura de paz, que inclui a pacificação das relações unilaterais dos seres humanos para com os animais não humanos. E não há nada mais incoerente do que vegetarianos defendendo a não violência para com os animais não humanos, mas sendo violentos e intolerantes contra outras pessoas. Quarto, não é a manifestação de uma ética absolutista e imutável. Os direitos animais, que são a razão e a base ética da alimentação vegetariana, são justamente uma parte da eterna mudança dos preceitos éticos das civilizações. Antigamente, a escravidão humana e o tratamento de mulheres com propriedade dos homens eram coisas eticamente aceitas pela sociedade, e hoje não são mais. Da mesma forma, se hoje ainda é considerado normal e moral explorar animais com fim de consumo, no futuro isso não vai ser mais visto dessa forma. Além disso, nada nos direitos animais impede futuros avanços éticos que ainda não começamos a vivenciar. Quinto, não é uma moda ou modismo. Existem vegetarianos desde a antiguidade e evidências muito fortes de que o crescimento do vegetarianismo hoje entre a população é algo permanente e veio para ficar, já que é imbuído de um avanço na nossa visão ética de mundo sobre os demais animais. Sexto, não é uma ordem imposta. Hoje não existe nenhuma lei proibindo o consumo de alimentos de origem animal. Na verdade, hoje os governos ainda incentivam esse consumo. Os vegetarianos o são porque foram conscientizados. Aliás, se permitiram ser conscientizados pelos fatos que apontam a produção e consumo de alimentos de origem animal como absurdo ético e um dos grandes perigos existentes para o meio ambiente, para a integridade física e psicológica de muitos trabalhadores e para a saúde humana. E porque sabem que alimentação e ética possuem relações muito fortes entre si. Não é por nenhuma coerção externa que os ameaçasse de punições em caso de comerem algum alimento de origem animal, a não ser os filhos crianças de algumas famílias de pais vegetarianos. Sétimo, não é uma doutrina dogmática. Não tem nada no vegetarianismo que tenha seu questionamento proibido. Ninguém até hoje disse que o vegetarianismo deve ser aderido sem questionamentos. Só que, no entanto, ninguém ainda conseguiu refutar as bases éticas e factuais do vegetarianismo com suas discordâncias de questionamentos, o que, porém, não quer dizer que as pessoas sejam proibidas de questioná-lo. Oitavo, não é uma cultura à parte dentro de nossa sociedade. O vegetarianismo é adotado entre nós por pessoas das mais variadas culturas e subculturas, hipsters, patricinhas e mauricinhos, punks, orientalistas, emos, surfistas, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas, centro-oestianos, imigrantes. Toda e qualquer cultura e subcultura entre nós está de braços abertos
para os vegetarianos e para o vegetarianismo. Nono, não é uma busca pela perfeição ética ou pelo status de role model ético. Não existe essa de alguém ser vegetariano no intento de figurar como modelo de pessoa a ser seguido ou alcançar a perfeição ética. Todo ser humano, vegetariano ou não, é passível de cometer erros, e nada no vegetarianismo implica que vegetarianos sejam necessariamente mais próximos da perfeição ética do que os onívoros. Mas isso não quer dizer, no entanto, que o vegetarianismo seja uma moeda de troca, que autoriza o cometimento de outras ações antiéticas fora o consumo de alimentos de origem animal. Décimo, não é um conjunto de crenças infundadas, sem base racional, científica e filosófica. Muito pelo contrário, existem inúmeros relatórios institucionais, pareceres nutricionais, artigos científicos, livros de filosofia, entre tantos outros materiais confeccionados à base de muito estudo, que corroboram que o vegetarianismo é uma alimentação mais ética, saudável e sustentável do que o onivorismo. E 11º, não é coisa apenas de bicho grilo e natureba. Nem todo vegetariano tem uma postura de buscar saúde, a boa forma ou equilíbrio espiritual através da alimentação. Existe tanto junk food vegetariano por aí, como hambúrgueres de soja, bolinhos de arroz fritos, cervejas preferidas de veganos, no caso a Heineken, pizzas veganas, entre outros alimentos que estão longe de prover uma saúde de ferro. Além disso, temos muitos vegetarianos ateus, cristãos, judeus, afro-religiosos, tantas crenças e descrenças que não dá para reduzir o número de vegetarianos numa só categoria de pessoas adeptas de crenças e costumes orientais. A segunda parte da série fica por aqui. A próxima parte, que vai ser a terceira, vai falar das noções básicas sobre os direitos animais. Então até lá. Valeu!